A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação. Título do volume 6, O Enviado de Deus. Autor Pedro Dong. Semana 1, O Enviado de Deus. Terça-feira, Deus dá testemunho de seu profeta. Ler com oração. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tem desouvido a sua voz, nem visto a sua forma. João, capítulo 5, versículo 37. João Batista, como precursor de Jesus, trouxe luz à situação de trevas em que os judeus se encontravam. E por um momento, o povo se alegrou com sua luz. Porém, a verdadeira luz que ilumina todo o homem é Jesus. O mundo, no entanto, não o conheceu e os seus não o receberam. João Batista veio como testemunha para testificar a respeito da luz. João, capítulo 1, versículos de 7 a 9. E realmente fez isso com relação ao enviado de Deus, a verdadeira luz. Mas Jesus não aceitou esse testemunho. Jesus tinha um testemunho maior que o de João Batista e usou outro critério para que não fôssemos enganados. No capítulo 5 do Evangelho de João, lemos: Eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Versículo 36. Esse testemunho é mais elevado porque exige que a palavra do enviado se cumpra e se confirme ao ser realizada. Quando a palavra de um enviado de Deus é proferida, ela mesma faz a obra, seguida de sinais, milagres e prodígios. E essa obra, que homem nenhum é capaz de fazer, testifica que tal pessoa é enviada de Deus. Esse testemunho é seguro e com ele ninguém pode ser enganado. Quando a palavra verdadeira é proferida, confirmada, cumprida e tudo se sucede de acordo com o que foi falado, podemos crer que esse é um testemunho dado pelo Pai. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tem desouvido a sua voz, nem visto a sua forma. João, capítulo 5, versículo 37. O próprio Pai dá testemunho das obras que o Filho faz. Graças a Deus, o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio nestes últimos 5 anos. A palavra profética tem sido confirmada e tem operado entre nós e em nossa situação espiritual. E mais do que isso, ela tem potencializado a comportagem dinâmica e realizado muitas outras coisas. Temos agora um só CEAP, com diversas unidades, onde há unanimidade entre os irmãos que as coordenam. Há também muitas unidades do CEAP na África, trabalhando hoje da mesma maneira, formando colportores para levar o Evangelho do Reino a toda a terra. Nossa missão é esta: pregar o Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Com as ferramentas que o Senhor nos tem dado, temos praticado isso. Atualmente, estamos chegando a todos os continentes por meio dos livros. A comportagem dinâmica revolucionou as redes de cuidado nas igrejas e também o envolvimento dos irmãos na pregação do Evangelho. Alguns criticam nosso trabalho com livros, mas como semear no coração das pessoas a palavra do Evangelho do Reino eficazmente? O Senhor tem usado o portal do IVPT, as transmissões e as mídias sociais, mas a maneira mais eficaz é cada um ter um livro na mão. No Brasil, nos últimos 5 anos, foram distribuídos 12 milhões de livros por meio dos colportores. Milhares já foram espalhados também pela África e pela Europa. A Europa é vista como um continente envelhecido e frio, mas também lá a palavra tem sido pregada. Na Suíça, considerado um país de pessoas fechadas, a palavra de Deus tem encontrado muitos corações abertos. Entramos nos Estados Unidos, México, Canadá, fomos para a Oceania, especificamente Austrália e Porto Rico. O próximo continente será a Ásia. A obra realizada pela palavra profética comprova que essa palavra proveio de Deus, porque nenhum homem é capaz de realizá-la. Nos últimos tempos, o Senhor nos tem feito presenciar essas coisas
E nisso somos privilegiados. Pela primeira vez na história da igreja, podemos vislumbrar a volta do Senhor. Anos atrás, na época do irmão Dong, ele olhava a situação e nossa lentidão e ficava desesperado, porque sempre foi muito prático. Diante daquele contexto, ele dizia: vai levar mais uns 200 anos para o Senhor voltar. Graças a Deus, hoje temos esperança. Tenho 74 anos e tenho esperança de ver o Senhor ainda em vida. Quem dá testemunho do enviado de Deus é o próprio Pai que o enviou. As obras que o Pai confiou a Jesus para ele realizá-las, elas mesmas testificam que ele era o enviado de Deus. Deus, sem que jamais alguém tenha ouvido sua voz ou visto sua forma, dá testemunho de seu enviado. Esse critério elimina qualquer dúvida de falsificação. Se alguém diz porta-voz de Deus ou profeta, as próprias obras que ele faz o confirmam ou o desqualificam. Se uma pessoa é realmente profeta, sua palavra realiza a obra de Deus e é confirmada com milagres, sinais e prodígios. Deus estabeleceu esse critério em Deuteronômio 18. Se a palavra de alguém que se diz profeta não se cumprir ou não suceder conforme o que ele falou, essa palavra não vem de Deus. Versículo 22. Todavia, se a palavra que ele falar se cumprir e realizar a obra de Deus, de fato, ele é um profeta enviado por Deus. Jesus, o Nazareno, foi o varão aprovado por Deus com muitos milagres, prodígios e sinais. Atos, capítulo 2, versículo 22. Se Deus aprova alguém que ele enviou, haverá milagres, prodígios e sinais diante de todos. Somos testemunhas do que ele tem feito em nosso meio. O Senhor tem feito grandes coisas com os adolescentes, as quais nenhum homem é capaz de fazer. Deus tem levantado um exército de jovens santos por intermédio de sua palavra, com tropas e capitães que amam a palavra de Deus e a praticam com simplicidade e obediência. Temos ainda os valentes de Davi, formando um exército maravilhoso. Só Deus é capaz de fazer essa obra com milagres, prodígios e sinais. Louvado seja o Senhor. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Te esperamos amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play.